Então, que pedimos nessa noite que o Senhor se faça presente nesse projeto. Em nome de Jesus, nós te agradecemos também. Amém. Mulheres em Pauta. E esse episódio tem o apoio de uma marca que acredita na voz da mulher e no poder que ela tem quando decide se posicionar. A Lavi Boutique vai muito além da moda. Ela eleva a autoestima feminina através de peças exclusivas feitas à mão pela Vivi, que é uma maravilhosa que faz o seu crochê exclusivo com o pedido que a gente faz para ela. Pensadas em cada detalhe para valorizar quem você é. E o que mais encanta é o cuidado. O atendimento da Vivi não é comum. Ela realmente entende, escuta e entrega muito além do que a cliente espera. É por isso que a Lavi está com a gente. Porque quando uma marca acredita em mulheres, ela não vende só produtos, ela transforma histórias. Nossa apoiadora no Mulheres em Pauta, a Lavi Boutique, vem acreditando e incentivando esse projeto desde o início. E isso faz toda a diferença para nós, mulheres. Eu me perdi, porque fica mais natural. Então, gente, olha, antes de mais nada, eu quero saber, vocês já sabiam exatamente aquilo que vocês deveriam fazer, mas não fizeram? E, de repente, do nada, você sente aquele sentimento de raiva e pensa assim, nossa, eu sabia. E por que eu não fiz? Alguém? Levante a mão, alguém. Quem? Então, todas. Não é se todas nós, muitas das vezes, sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. Então, quem paga o preço por falta do nosso posicionamento? Quem será? A própria pessoa. Uau, a própria pessoa. E é sobre isso, meninas, que vamos falar nesta noite. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Nicanor, psicanalista ou psicoterapeuta. Obviamente, eu ajudo mulheres a entenderem aquilo que elas fazem, mas não sabem por quê. Inclusive porque elas sabem que precisam tomar posicionamento, mas elas não querem. Aí eu entro, com autonomia emocional, para que elas tenham equilíbrio emocional, volta a entender o porquê e para quê. Muitas coisas acontecem sobre as nossas vidas. E eu não estou nessa sozinha, né? Estou aqui com a nossa parceira, Viviana Machado. Bom, para quem não me conhece, eu sou mentora em autocuidado e consultora de beleza Mary Kay. Eu sei que muitas aqui estão usando, que são minhas clientes. E estamos aqui para ouvir a voz das mulheres. O quadro é Sem Filtro. Então, aqui a gente pode falar de tudo, sem filtro mesmo. E o objetivo do nosso podcast é a gente trazer voz para outras mulheres, curar outras mulheres com as nossas histórias e conseguirmos nos posicionar através de outras mulheres. E a gente quer muito saber o que vocês querem ouvir no podcast Mulheres em Pauta, porque aqui a nossa voz não se cala, o objetivo é, sem julgamento, é a gente quebrar os julgamentos que a gente tem ao longo da vida. Érica, o que é posicionamento? Ai, meu Deus. Posicionamento, palavrinha, né? Posicionamento é quando a gente identifica o que precisa ser feito e imediatamente a gente faz. Porque se a gente ficar percebendo e não agir, a gente se frustra. E ao invés de se posicionar e gerar transformação, a gente transforma tudo isso em frustração. Então, o posicionamento é o ponto de partida de toda e qualquer transformação.
É você sustentar aquilo que você é e ponto. É não voltar atrás, né? Então, meninas, eu quero saber de vocês, quem já sentiram que já perdeu oportunidade por não se posicionar? Quem quer falar? Fala, gente. Quer falar, Lore? Oi? Fala. Não, ela fez uma pergunta e... Sim. Sim. E como você se sentiu por perder isso? Do salto de posicionamento? Eu me senti exatamente como a irmã aqui falou. Eu sabia que eu deveria me posicionar naquela questão, não me posicionei e, por fim, eu me frustrei comigo mesmo e acabei não apenas me frustrando a mim mesma, como isso atingiu outras pessoas também. Então, sim, eu já... Quem mais, meninas? Quem mais de vocês se sentiram dessa forma? Carla, quer falar? Pode. Passo para ela. Boa noite a todas, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim foi uma surpresa, porque eu nem sabia o que era, em parar aqui sem do nada, né? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu nunca deixei nada passar em branco, entendeu? Porque nós precisamos ter coragem, determinação e ação. Sem essas três coisas, as pessoas não avançam. Ela fica estagnada. Então, eu decidi na minha vida que jamais seria derrotada, né, durante toda a minha vida. Tudo que eu desejei na minha vida, eu conquistei. Entendeu? Então, eu vim morar em Cabo Frio na época da Revolução, com 4 filhos. Novinha, casei com 15 anos. Casei com 15 anos, meu marido era alcoólatra. Então, eu decidi aprender uma profissão para me poder sobreviver e criar meus filhos, porque eu não ia criar meus filhos num ambiente onde não tinha alegria, onde tinha só brigas, coisas ruins, né? Porque eu fui criada numa família pobre, mas onde tinha um amor tão grande, sabe, que é imenso. E eu queria passar isso para minha família. E eu passei. Entendeu? Eu passei tudo isso para minha família. Tanto é que esse livro meu, que você ficou, você vai ver a história que meus filhos todos falando sobre a minha. Então, eu gostaria de falar assim, agradecer a todos vocês. Eu tenho um poema que eu fiz para as mulheres. Eu fui a primeira fotógrafa de Cabo Frio. Eu decidi ser fotógrafa. Eu sou costureira e decidi ser fotógrafa, porque eu precisava correr atrás do dinheiro. Eu morava lá no Caiçara, moro até hoje, não tinha luz, não tinha água, não podia nem costurar, porque nem cliente ia me procurar. Então, eu tinha que ter coragem, ação e determinação. Então, Dona Beth falou, né? Coragem, ação e determinação. Isso é muito importante. E é um posicionamento da vida. Hoje, quando eu coloquei essa blusa, eu não colocaria ela há um ano atrás. Não colocaria, porque eu estava em processo de transformação. Então, quando eu coloquei hoje, eu falei, eu tenho que ter coragem para usar essa blusa. E a determinação, eu vejo muito porque eu levo oportunidade para as mulheres, para elas fazerem o mesmo que eu faço. E é lindo e maravilhoso e gratificante, porque você deixa as mulheres cada vez mais belas. Só que elas não têm essa determinação e não têm a ação. E é a coragem, né? Às vezes até tem coragem. A minha coragem é tão grande, se você falar para mim, se joga dentro de uma pelada, eu vou... Maravilhosa. Que incentivo. Isso, você ter coragem, entendeu? Por que coragem? Porque não adianta você ter vários diplomas, estudar, fazer faculdade, fazer tudo o que você deseja e você não ter coragem. Aí você é onde a pessoa deixa de avançar. E a gente não nasceu para estagnar, principalmente nessa época de hoje.
Principalmente nessa época de hoje, onde a mulher está empoderada. A mulher, ela avançou, ela superou todos os desafios. Basta ela querer. Basta querer. E eu sou uma dessas mulheres que me encaixo nessa sua história. Nessa sua... Muito interessante que... Qual o nome da senhora? Beth Heider. A senhora Beth, ela falou algo muito importante. Não adianta a gente ter diplomas, vários cursos e não ter a coragem de exercer aquilo que queremos. Porque o que acontece com a gente? Gente, sem filtro. Por que a gente não fazemos o que queremos? Por que a gente acaba nos sabotando? Coragem, Zona de conforto. É muitas, Comodismo. eu creio, meninas, que é muitas crenças e muitos traumas que às vezes a gente carrega, né, na nossa vida, na nossa história, na nossa infância, e aí a gente se vê adulta e às vezes com diploma, com estudo, e a gente não consegue se posicionar, porque a gente precisa ter o autoconhecimento. Antes do posicionamento, eu acho que tem que ter o autoconhecimento, porque às vezes a gente tem a coragem, a gente tem a direção, mas às vezes a gente não tem esse autoconhecimento de entender essas crenças. O que me limita a eu estar tendo a coragem, me posicionando ou agindo? Então, acho que é isso também. Você, como psicoterapeuta, vai mais a fundo. Então, como falou, a coragem e o conhecimento, né? O conhecimento. Muitas vezes o conhecimento é a gente se conhecer. Porque se eu não me conhecer, é o autoconhecimento, a gente se conhecer, né? Porque se eu não me conhecer e saber os meus limites, eu não vou conseguir alcançar o que eu quero. Porque o medo vai me travar e a autoconfiança, porque eu tenho que acreditar em mim. Porque a Érica, a Vanessa, a Eliane, ela pode até dizer para mim assim, cara, você é capaz, você pode. Mas se eu não confiar em mim e deixar o medo me dominar, eu não vou me posicionar. Por muitos anos eu fiquei prostrada por falta de posicionamento, porque eu não acreditava em mim. É uma frase que eu sempre gosto de falar muito, que às vezes eu falo, que Deus tinha me chamado para ser ministra. Eu sou ministra da palavra de Deus, mas eu dou uma arranhada de louvores, né, gente? Eu não canto igual a Simone, mas dou uma arranhada no louvor. Mas por muitos anos eu me escondi no louvor, porque eu não me achava capaz de ministrar, gente. De pegar a palavra, desmiuçar ela ali, ministrar a palavra de Deus, porque eu via tantas mulheres cheias de autoridade, sabe? Pregando, ministrando, que eu falava, não é pra mim. Aí todas as vezes falou assim, Carla, você tá chamando a pastora Carla, na época missionária, para poder cantar, ministrar. Eu falava, não, vou cantar. Não bota pra pregar, não bota pra cantar. Fugi por muitos anos. Até o ponto, gente, de eu entender uma coisa. Eu fui chamada para isso. Então eu preciso me posicionar e parar de me comparar. Porque a comparação frustra a gente. Sim. Eu costumo dizer que comparação parece um venenozinho. Ele vai só injetando a gente e a gente vai definhando, morrendo aos poucos, porque a gente sempre pensa que tem alguém melhor do que a gente. E tudo bem, pode até ser melhor. Mas isso aí, porque somos únicas. Mas, Carla, a comparação também a gente faz porque quando a gente não está focando na gente. Nós estamos buscando algo fora e não estamos nos conhecendo. Isso é muito importante. Sim, é uma frase que eu digo. Enquanto eu estou olhando para aquilo que o outro faz, o meu lugar está vazio. Concorda? O nosso lugar fica vazio porque a gente precisa olhar para aquilo que a gente quer. Então, a pergunta de hoje é para nós, para nossas vidas, o tema é esse. É sem filtro mesmo, né? Gostei como a nossa Beth disse, se me mandar pular agora pelada. Tem coragem. Eu pulo pelada no Rio. Sem filtro, gente. Esse podcast é para isso mesmo, é sem filtro, sem máscara. Estamos aqui para falar
Sim! Estamos aqui para dizer que tudo que todo mundo vive, mas não tem coragem para falar, Érica. Estamos aqui para isso. Não é? Por isso que a Vanessa fala. Eu estou ouvindo com vocês, vai ficar muito quietinho. Estamos aqui para isso. Sim, tipo, eu volto, você tá dando né? Porque a gente precisa entender isso, tirar essa timidez, esse silêncio, porque nós fomos acostumadas a ensinar a nos calar mesmo. Mas peraí, não estamos mais vivendo lá atrás, não. Quem foi ensinado a se calar foram os nossos ancestrais. E hoje nós temos vozes para declarar que nós chegamos para ocupar o nosso lugar. Sim, onde você quiser. Muito bem. Mas sabe o que eu acho? Sem filtro, hein, gente? Sem filtro. Que nesse Carla está falando, se posicionando como mulher e como cristã, né? E como ministra. Eu também sou cristã. Mas eu acho que por muito tempo a gente ficou com o estereótipo desse da mulher virtuosa. É a mulher que fala baixinho, né? A mulher que sente igual uma mocinha. Eu não me encaixava nisso. Eu não achava. Então, na minha cabeça, eu estava sempre em pecado. Estou falando sério. Na minha cabeça, eu estava sempre em pecado e o pecado é rebeldia, porque eu não me encaixava nisso. Essa mulher que fala baixo, né, que casa, que sabe, não era eu. E aí, quando a gente identifica o nosso chamado, eu fui chamada para falar, gente, eu falo a beça. E eu ganho para falar, acredita? Isso aí. Isso que era maravilhoso. Eu ganhava fazendo palestra, olha que bênção. Mas quantas das vezes você fala muito, mas para a mulher fica feio. Mulher na política, cristã na política, cristã empreendedora, mulher cristã fazendo... Então, assim, eu acho que esse estereótipo dessa mulher que falaram muito da virtuosa, mas esqueceram de falar pra gente sobre a ousadia de Débora, Sim. A ousadia de Esther, Sim. A ousadia de Marta, Sim. De questionar para Jesus, Mas aí de falar. uma questão, né? Sobre o que você está falando. A mulher virtuosa. Aí entra uma pergunta: o que é virtude? O que é ser virtuoso, de fato? Porque a palavra de Deus fala que quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla de Jesus, falou que dele saiu virtude. Então, tudo aquilo, se uma mulher ela não tem autoestima boa, ela é uma mulher que ela não tem o autoconhecimento, é uma mulher que não tem, né, a visão que você é uma mulher que tem, quando ela chega perto de você, automaticamente você vai dar virtude a ela. Então, o que é virtude? O que é ser uma mulher virtuosa? Nós somos mulheres virtuosas, porque nós, exatamente, compartilha o que você tem, que foi que Jesus entregou para aquela mulher, ele entregou cura, que era o que ela precisava e o que ela recebeu. E nós, como mulheres virtuosas, hoje transformadas e curadas, para transformar e curar outras mulheres e vidas. Então, assim, esse estereótipo, eu acho que durante muito tempo fez com que a gente ficasse num lugar de que, de fato, não é para mim, eu não vou estar. Então, já presta atenção, vai, ocupe seu lugar. Se Deus te deu fala, amém. Tem pessoas que não conseguem falar, está tudo bem, cada um na sua. Vai, ocupe o seu lugar. Érica, eu tenho medo. Vai com medo mesmo. É melhor ir com medo do que ficar travada e nunca viver aquilo que é uma realização sua, pessoal. Porque tem uma coisa que é muito interessante, é que todo mundo fala que torce por você, até que você chegue lá. Abre uma loja e vai ver se suas amigas que vão comprar. Faz um negócio e vê quem do seu núcleo vai lá valorizar o seu trabalho. Eu falei isso hoje, eu não sou fã de podcast, mas eu sou fã disso aqui. Está começando, é o seu momento, é o seu momento. Então, isso eu gosto, dessa conexão. Participar desses momentos que eleva a sua autoestima, que marca a sua vida. Você vai lembrar do podcast, você vai lembrar e você vai lembrar de cada uma da gente. Porque esse é o momento que marca a sua vida. Então, isso que eu acho que é muito bacana. A Carla quer falar.
Boa noite, gente. Vamos fazer agora. Então, eu tô quietinha, mas eu tô ligada, né? Porque eu falo a beça também, mas eu gosto muito de observar. Eu aprendi a escutar mais e, no momento certo, poder falar. E o tempo todo Deus me impulsionou aqui para falar sobre que eu, até mesmo, né, sou improvável, mas escolhida. Um dia alguém, né, veio sobre mim, dizendo que me via dentro de uma faculdade. Só que eu não me via nessa promessa. Aí eu via várias pessoas. E quando eu coloquei o jaleco pela primeira vez, eu falei, não, isso aqui não é meu. E hoje eu estou finalizando a faculdade. Então, eu quero aqui falar sobre mulheres improváveis. Somos improváveis, mas somos escolhidas. Quando Deus fala que vai fazer, Ele é fiel para cumprir. E às vezes a gente fica, mas como? Ele é Deus provedor. Porque se me perguntar como que eu pago a faculdade, eu não sei nem te responder. Porque para quem não se via fazendo uma, hoje faz duas. Eu faço farmácia e faço medicina veterinária. E são coisas que hoje são inspiração para outras mulheres. E o Senhor me fez passar por várias coisas e eu descobri que eu tinha um inimigo. E eu precisava me posicionar e bater de frente com esse inimigo. E quem era esse inimigo? O medo. O medo roubou meus sonhos. O medo me fez desistir de muitas coisas. Hoje eu tenho 29 anos. Mas por causa do medo, se não fosse eu destravar o medo, acho que eu já poderia ter vivido isso há muito tempo. Então eu quero hoje dizer que temos que bater de frente com o medo e mostrar que somos capazes. Mostrar que somos improváveis, mas somos escolhidas. Eu não falo isso aqui para merecer, porque é o nome do Senhor e não o nosso. Mas dizer que se a gente bater de frente com o medo e a gente começar a olhar no espelho e ver a mulher incrível que somos capazes de tudo, a gente se vê dentro da promessa de Deus para nossas vidas. Lindo. Então, também quero falar sobre esse medo, né? Eu, por muitos anos também, eu tive muito medo de começar alguma coisa. E eu sempre demorei muito também para estudar, terminei minha faculdade com 48 anos também, né? Sou pedagoga. E eu demorei muito para olhar para mim mesma, porque eu sempre cuidei muito das pessoas e esqueci de mim. Cuidei muito de todo mundo, esqueci de cuidar de mim. E quando eu fui olhar hoje, que eu fui olhar para mim, para os meus sonhos, meus projetos, né, que ficou lá atrás, guardadinho na gaveta, e hoje eu me arrependo de muitas coisas que eu não fiz, mas também pelo medo. Porque eu sempre tive medo de começar algo. Eu tive medo de começar alguma coisa e alguém sempre falava para mim, não vai dar certo, vai começar por quê? Não vai dar certo. Você não está vendo que vai dar certo isso? Então, assim, eu fiquei sempre ali com medo. E hoje, né, depois de anos, eu abri uma loja, né, até masculina, porque eu já abri uma feminina, em breve também, quem sabe, né, tudo é um projeto, mas hoje eu estou com uma loja masculina até pelo meu filho, né, mas eu estou de frente porque quero me ajudar, como sempre, né, eu falei, sempre alguém, então, assim, e tudo isso foi, assim, do nada não, de repente eu resolvi, né, ouvi a voz de Deus também, alguém falou a mesma coisa para mim, te vejo dentro de uma loja, eu nem estava sonhando ainda com essa loja, mas Deus já estava sonhando por mim. Então hoje eu vejo que o medo, ele nos atrapalha de muitas coisas, ele nos deixa lá atrás com medo de crescer, de realizar sonhos, né, projetos que às vezes a gente quer fazer, mas esse medo, ele nos trava. Ele nos trava e isso nos impede de realizar muitas coisas boas da nossa vida, né? E isso é com o tempo, mas eu tô, aos poucos, eu tô me soltando desse medo e tô destravando esse medo, né? E tô, deixa, mas eu tô aprendendo, tá? Eu tô me libertando desse medo, porque o medo, ele poda você de realizar os sonhos, né? Os sonhos de Deus na vida da gente. Então, isso tem que quebrar, né? Tem que ser quebrado, esse medo. E é isso, tá? Vamos quebrar esse medo, né? Essa falta de coragem de levantar, de crescer e de ser alguém, né? Eu falo isso para todo mundo, gente. Vamos sonhar alto, mas eu demorei muito para resolver meu medo, né? Os meus medos.
Eu acho, Théo, também que está muito ligado ao silêncio. Sabe o silêncio? Sim. Porque, culturalmente falando, a mulher não pode ter voz, como a Érica falou, como a Carla falou. Então, o que acontece? A gente se cala, a gente fica em silêncio, e o que acontece? Vai alimentando os nossos medos, porque você não coloca para fora, o que acontece? Então, o silêncio, o que a gente quer aqui no posicionamento, é a gente abrir a boca. Eu, num episódio da minha vida, não me posicionei por ficar em silêncio, achando que eu não perderia a oportunidade, mas na realidade eu acabei perdendo, e a oportunidade nem era legal, né? Eu não me posicionei, e Deus me posicionou, e isso me custou uma amizade de 20 anos. Por eu não me posicionar, e aí a gente desperta, como a Théo está despertando, e você não fica mais calada. Você quer falar, eu quero saber se doa quem doer, se eu arco com as minhas consequências, mas agora eu vou falar, porque o silêncio nos trava, e aí você vai perdendo a sua identidade. Nossa, quando você fala do silêncio, quem não sabe, há quase 20 anos. O amigo. Há quase 20 anos eu atuo com conscientização e prevenção aos crimes contra a dignidade sexual, mais conhecido como de pedofilia. Então, quando a gente fala de silêncio, sempre me impacta muito. Por quê? Porque nós fomos ensinados a não denunciar. Principalmente porque a infância é negligenciada desde a sua fala. Então, entre a fala de uma criança e a fala de um adulto, prevalece a fala do adulto. A criança não tem voz. Então, quando acontece na infância relações abusivas, por exemplo, a criança se cala. Só que esse silêncio não custa só para a vítima. O silêncio da gente contribui, colabora para o surgimento de inúmeras outras novas vítimas. O importante da gente falar é porque, além da gente se libertar, de saber que a gente não tem pacto com esse abusador, a gente também evita que outras pessoas sejam vítimas desse mesmo abusador. E a gente pode falar do abusador sexual, mas a gente também pode falar do abusador em vários aspectos. O importante é não se cale. Tem uma frase da campanha contra a pedofilia que ela é muito impactante, que ela diz assim: quem não denuncia também violenta. E essa frase é muito forte. E é uma inversão de valores já desde o início, porque você foi abusada, você fica em silêncio, e é como se você fosse errada. E isso é a culpada. E você se sente com aquele sentimento de culpa em silêncio. Imagina o que aquilo já vai gerando dentro, principalmente da mulher, né? Que aqui a pauta é a mulher. Então, quanto mais a gente falar de assuntos que não são normalizados, eu acho que mais a cura vem. Falando sobre posicionamento, né? Na verdade, aqui com uma roda muito especial entre mulheres especiais, me faz lembrar de algo que Deus me deu de presente, né? Aqui é um projeto chamado Mulheres em Pauta. Há 2 anos e 6 meses atrás, o Senhor me deu um projeto chamado Mulheres que Impactam. Eu entrei na rede social, quartas e quintas-feiras, falando a palavra de Deus, ouvindo a voz do Senhor, me dando essa direção. Achei que ninguém iria me assistir, que não teria audiência nenhuma, e o Senhor disse para mim: não é sobre quantidade de pessoas você está fazendo para mim, e as pessoas, elas vão ser alcançadas. E essa semana, Deus me disse assim, na beira da pia: aonde a sua voz tem ecoado? E eu pensei na hora: isso é muito forte, Senhor. Quando fala a tua voz tem ecoado, é a voz que te leva a distâncias, ou seja, te leva a um grande eco, né? E eu falei: Senhor, minha voz tem ido em muitos lugares. Eu tenho seguidoras do Japão, Estados Unidos, Portugal, Itália, são muitas mulheres que se unem para ouvir a palavra de Deus. Não é mais sobre as 4 paredes, e sim sobre esse novo tempo a qual a gente precisa se unir,
sabe, pela fé, porque a fé ela vem pelo ouvir, assim como falou da mulher do fluxo de sangue, porque ela ouviu que ele estava passando. Então, o primeiro milagre dela foi a fé dela, não foi o toque dela. Não foi pela cura, mas foi pela fé. Porque quando eu ouço, eu posso chegar aonde eu quiser. E aqui, hoje, é o tempo de mulheres que falam, mulheres que decidiram se posicionar, mulheres que se levantaram e que acreditaram quem elas são. Porque a partir do momento que você se levanta, se posiciona e sabe quem é a tua verdadeira identidade, ninguém tira isso de você. São mulheres fortes, assim como vocês duas começaram aqui. Eu tenho certeza que você está com outras mulheres também. Há quanto tempo isso está esperando para acontecer? Não era só a vendedora de Mary Kay. Não era só a pastora Carla. Era muito mais além. E a voz de vocês vai chegar em outros lugares. Amém. É sobre isso. Parabéns, mulheres. Agora, espera que a gente vai para o segundo patrocinadora. Quero agradecer a todas vocês, agradecer as mulheres que acreditaram em nós, mesmo antes de nós começarmos, como as nossas patrocinadoras. Quem quiser nos patrocinar pode entrar em contato comigo ou com a Carla. E é assim, é uma incentivando a outra, né? Como a Érica falou que uma amiga às vezes não compra o seu produto, comigo foi ao contrário. O meu melhor amigo comprou online de outro estado para me incentivar. E isso, um amigo. Ele comprou um perfume masculino e ele falou: Vi, compra, manda aí para mim. Eu mandei, enviei. E aquilo para mim foi foi muito bom. E agora, então, a gente vai para a nossa segunda patrocinadora, que é essa lindeza maravilhosa da Tayene. Esse episódio tem o apoio de um espaço pensado para mulheres que não querem apenas um atendimento, mas uma experiência que marca. O estúdio Concept Hair é aquele lugar onde você entra e simplesmente não quer mais ir embora. Desde a chegada, tudo é pensado nos detalhes. Você é recebida com cuidado, com presença, com uma verdadeira princesa. E enquanto você se permite viver esse momento, tem algo especial acontecendo. Uma massagem nos pés, um cappuccino surpreendente feito pela Tayene e uma sensação de pausa no meio do dia. Mas o que realmente diferencia é a Tayene. Especialista em cabelos, ela não faz apenas um loiro impecável. Ela entende cada mulher profundamente, criando uma conexão única em cada atendimento. E é por isso que esse espaço está com a gente, porque quando existe cuidado de verdade, a beleza se torna experiência e a experiência transforma em autoestima. E tem lugares que cuidam do seu cabelo, mas também tem lugares que cuidam de você. E essa é a Tayene, ela abençoa todas as pessoas, todas as mulheres, e ela é maravilhosa. E eu queria que ela falasse um pouquinho mais desse espaço, que quando você vai lá no espaço, gente, é totalmente diferenciado mesmo. Nossa, que apresentação, hein? É fácil. Ai, meu Deus. Estou muito feliz, né? Por poder estar aqui patrocinando, né? Mas, acima de tudo, apoiando você, Carla, né? Que eu já conheço a sua história, quantas coisas a gente viveu juntas, né? E vi, né, que foi minha cliente, deu uma sumida e agora voltou. Fiquei tão alegre quando eu vi ela de novo. E o que eu quero falar para cada uma de vocês e para quem está assistindo, o Estúdio Concept Hair começou a primeira transformação em mim. E eu falo que eu levo uma frase, eu carrego uma frase comigo e ela agora, verdadeiramente, eu consegui me posicionar hoje e entender a minha identidade e o valor de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida. É muito além do que um cabelo. E Deus me ensinou, sabe? Deus me ensinou nos últimos anos, eu passei por um processo muito difícil, né? Eu fui diagnosticada, até difícil de falar, né? Eu ainda não gosto muito de falar isso, mas eu fui diagnosticada com depressão.
E eu vivi isso, por mais que eu estava dentro da igreja, mas eu ainda não entendi a minha verdadeira identidade, a minha verdadeira, aquilo que Deus realmente tinha me chamado para fazer. Porque até então eu achava que era o cabelo, né? Então eu ia estudar, eu ia atrás, eu queria mais, eu sempre quis dar o melhor para minhas clientes. Mas dentro desse processo, Deus me fez parar. Me fez parar para que eu pudesse entender que primeiro ele tinha que me curar para depois eu transbordar. Então, hoje eu sou muito feliz de poder ter essa troca com as minhas clientes. Não só entregar a elas um cabelo, mas é uma conversa, é um olhar, né? É entender da necessidade real que elas precisam, porque às vezes elas não vão lá para fazer o cabelo, Carla. Às vezes elas vão lá para poder conversar, ter uma troca, ser ouvidas. Às vezes eu não falo nada. E é sobre isso, né? Sobre isso que Deus nos chama. Então, estou muito feliz de estar aqui. Hoje eu aprendi, ter me posicionado, com muito medo ainda, eu estou indo com medo mesmo, porque eu sei que quem vai na frente não é eu, quem me capacita não sou eu posso fazer todos os cursos, eu posso fazer todas as faculdades possíveis e impossíveis, mas no final quem vai me capacitar e quem vai me fortalecer a minha identidade sempre vai ser Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que a Érica falou algo muito importante sobre o silêncio e da gente se calar, né? E interessante, eu quero fazer essa pergunta para você, mulheres, que está nos ouvindo hoje. Quem paga o preço pelo seu silêncio hoje? Quem paga o preço pelo seu silêncio hoje? Porque o seu silêncio está hoje fazendo muitas mulheres padecer. A sua falta de posicionamento. Muitas mulheres têm desistido da vida porque a gente deixamos de se posicionar por causa do nosso medo. E eu pergunto para vocês, eu lanço hoje para vocês, o que estamos deixando de fazer? O que, Iris? Estamos deixando de nos posicionar para fazer? E quem tem pagado o preço por isso? Pastora Jane. Quem tem pagado o preço por isso? Querem falar? Vanessa? Eu ouvi uma frase uma vez de um amigo, um colega de trabalho, mentor, o Vitinho de Búzios. Muitos já conhecem ele. Que o feito é o melhor do que o bem feito. E essa frase, ela me impactou, porque eu pegava muitas ideias, eu sou uma pessoa muito, eu viajo, muito criativa, só que eu tinha vergonha de me expor. E aí eu pegava aquela ideia e sempre passava para um colega, ou para uma colega. E no meio dessa trajetória, as pessoas falavam assim, eu tive uma ideia e deu um boom. E ele falava assim para mim, Vanessinha, faz. O feito é melhor do que o bem feito. E quando as amigas aqui falaram sobre medo, não tenha medo de se expor, não tenha medo de errar. Porque quando você erra, até o seu erro pode estar fortalecendo uma outra amiga que está aí atrás da tela para poder vir e fazer acontecer. Porque independente de acertar ou errar, você fez. E você pode ter certeza que o que você fez vai impactar de alguma forma outras mulheres a fazer também. É interessante que a Vanessa falou algo muito importante. A gente espera, às vezes, estar pronta para fazer. Aí eu aprendi algo. Vai sem estar pronta mesmo. Como que você vai ficar pronta se você não começa a fazer? Que dá um projeto se você não testar ele primeiro. Sabe, vai sem estar pronto mesmo. Porque, sim, porque você só vai saber se vai dar certo se você começar. Mas tem pessoa que espera estar pronta para ir. Aí quando ela fica esperando tanto tempo, quando vai ver, o tempo já foi. Os sonhos engavetaram, né? Sim, deixei. Aí ela cai assim, nossa, tô com 40 a mais, e agora? O que será da minha vida?
Porque é assim, 50 mais. Deixei de sonhar e de conquistar, porque esperei ficar pronta para fazer. A senhora já quer falar? Aconteceu comigo. Então, é um prazer estar conhecendo tantas pessoas aqui, vendo, e dizer que realmente é um grande desafio, né, de você puxar a mão da outra. Quando eu comecei, né, fazendo esse trabalho de escuta, eu comecei em 2012, no coletivo de mulheres, e ali, a partir do coletivo de mulheres, a gente fazia umas oficinas que eu ainda não era evangélica, então a gente fazia oficinas sobre a violência contra a mulher e o bem viver, né? A gente já falava sobre o bem viver e sempre as mulheres, ela queria ter uma solução para aquele que oprimia, para aquele que abusava, né? Porque o abuso, ele começa dentro de casa quando não há o respeito, porque a maioria, né, dos homens, eles acham que eles não têm uma esposa, né, que eles têm a empregada, e sai um pouco da casa, sai da casa da mãe, e aí a mãe faz tanta coisa, e aí ele acha que a mulher também ela tem que só fazer. Então eu acho assim que muitas mulheres, antes de mim, antes de nós, né, elas ficaram no silêncio do casamento perfeito também, né, do filho perfeito, sonhar e desenhar o filho perfeito. Eu sou escritora, né, de uma parte de um livro de mulheres quilombolas, e naquele livro eu falo que muitas de nós mulheres quilombolas, deixamos de sonhar aquilo que nós sempre sonhamos quando jovem, criança até mesmo, né? E hoje os nossos sonhos faz parte da vida dos nossos filhos, porque muitas das vezes o tempo ele até é covarde com a gente mesmo. Porque o que acontece? Uma pessoa que, possível, casa muito nova e não viveu a experiência de estar num podcast ou de estar em um lugar, né, bacana, ou de viver uma amizade que não seja ali do convívio dela, ela quer, já que ela vê que não deu certo, né, os sonhos, a tentativa dela de lutar, ela coloca toda a esperança nos filhos. Eu acho que por isso que tem muita mulher, né, muita mulher mesmo, hoje entristecida, um pouco dolorida, porque uma relação também dói muito, né, uma relação de pai, mãe, esposa. Por que acontece isso que é dolorido? Porque o que eu não fui, a minha filha não consegue ser. Então vai passando, sabe, uma geração. Aí passa para a mãe, passa para a filha, aí o filho, não, meu neto vai ser. E muitas das vezes nós, mulheres, esperamos muito, sabe, por aquilo que vai ser. E aí o que acontece? Colocamos toda a energia no próximo. Não, eu passei, meu filho não, minha filha não vai passar. Então isso também adoece, porque aí eu pergunto, quem somos nós? Aonde nós estamos? Como que vamos defender a nossa identidade muitas das vezes, se agora nós falamos de bem viver, certo? Agora se fala de autocuidado, mas antes o autocuidado muitas das vezes estava na cozinha. Muitas das vezes o autocuidado estava em cuidar de alguém. Quando cuidava de alguém e fazia as coisas para aquele alguém sorrir, você já se sentia bem. Então eu acho assim que hoje, 2026, nós mulheres temos espaço em vários lugares para discutir, o falar. Mas uma coisa que ainda tem é o silêncio das outras que estão aprisionadas. Hoje nós temos as terapias, mas mesmo assim ainda está muito longe, porque uma coisa para passar, que a gente fala muito, que eu adaptei 3 modos de vida na minha vida, assim, né? Eu estou fazendo antropologia, mas eu gosto de fazer coisas que eu fazia quando criança, porque eu venho da área rural. Então eu gosto de trabalhar com hortaliça. Eu gosto também de fazer coisas de família, de casa. Eu não gosto de cozinhar, odeio a cozinha, não gosto.
não gosto da cozinha, mas eu gosto de ouvir pessoas. E hoje a gente tem um projeto, a pastora Carla conheceu, que é Mulheres Caminhando Sem Medo. É um projeto que vem com as mulheres com muita dor, com muito sonho que não se realizou. Aí eu pergunto, né? Eu sempre pergunto, mas ainda é tempo de você realizar. E elas falam, agora é outra prioridade. Então, que nós possamos, esse grupo, entender que as pessoas que ainda acham que tem que ter outra prioridade, que nós venhamos pensar em algo que essa mulher que acha que não é a vez dela, porque ela não tem um tempo, é porque se você sentar numa casa de uma pessoa ou de uma mulher que fala que não tem tempo, aí o que você vai fazer agora? Eu vou cozinhar. O que você vai fazer agora? Eu vou lavar roupa. O que você vai fazer agora? Então, às vezes, ela sentada, eu sempre falo isso das sogras, que sempre as sogras, desculpa quem é sogra, eu também sou meio perversa. Porque muitas das vezes ela acha que a esposa do filho, isso é real, que a esposa do filho não pode sentar porque ela não sentou, ela não teve aquele momento. Então, acho assim que nós, muitas das vezes, a gente se sabota e muitas das vezes, quando tomamos decisões de explodir, como vocês falaram, não podemos mais nos calar, mas é de falar para aquela senhora que também a esposa do filho, ou vice-versa, ou a esposa, né, tem o direito também de descansar. Então, acho assim que a nossa ancestralidade não teve direito de descansar, a nossa ancestralidade ela só teve direito de falar quando ela cantava, porque ela cantava. Você está entendendo? Talvez nossa roda aqui era proibido, mas ela cantava. Então, o que eu quero dizer para encerrar, eu acho que o silêncio ele vai muito além, porque o silêncio, né, ele muitas das vezes também é um modo de posicionamento. Porque quando fazemos greve, não é? Quando tem a greve que para tudo, é o silêncio, aquelas mãos que trabalham. Eu acho assim, cada silêncio é um silêncio diferente, mas quer dizer alguma coisa. Sempre alguém quer dizer alguma coisa. Bom, já estamos chegando ao final. Passou rápido, né, meninas? Poxa, não vou falar. Poxa, muito. mas ninguém falou. Mas antes eu quero agradecer a nossa patrocinadora, Tel, que esse episódio tem o apoio dela pela Voz da Mulher. E nesse empreendimento da Tel, a VT Multimarcas é um espaço voltado para a moda masculina, mas por trás dele existe algo ainda mais forte. Uma mulher que acredita na voz feminina e no nosso poder no mundo dos negócios. A Tel não construiu apenas uma loja, ela construiu presença, construiu respeito e todos os dias mostra na prática que a mulher pode liderar, crescer e se posicionar em qualquer ambiente. E o mais lindo é a essência. O carisma dela não passa despercebido. Ela conecta, acolhe e marca quem chega perto da tela. Eu quero falar um pouquinho. Vou falar um pouquinho, né, gente? Obrigada pelas palavras, tá? Eu estou muito feliz também de estar aqui. É um prazer muito grande de estar colaborando com vocês, né? Porque nós somos colaboradores, né? Eu acho que em todos os sentidos, né? Colaboradores em todos os sentidos, tá, gente? E a gente está aqui para isso, né? Como todos nós que estamos aqui colaborando com vocês, a gente está muito feliz, deseja muito sucesso para vocês também, né? Que esse não seja o primeiro, nem o último, que seja vários ainda, né? Nós vamos estar presentes, não, meninas? Vamos estar aqui presentes, né? Para estar junto com vocês. E assim, eu quero agradecer, né? Por esse, o que eu falei, nesse medo que foi quebrado, né? Eu rompi esse medo, né? E estamos ali, eu e meu filho, e torcendo para que tudo dê certo, que já deu tudo certo, né? A gente está ali na Rasa, né? Numa galeria que abriu ali um shoppingzinho, né? Abriu um shoppingzinho lá na Rasa. É um shopping do Brás, tá? É novo ali na Rasa, gente. Eu falei até para as meninas que eu tô falando lá que vai ser um futuro centro comercial de
gastronomia, tá? Porque é um lugar assim que tem pizzaria, tem restaurante, e ele está construindo mais loja ainda, tá? Ó, Brás, fazendo propaganda para você aqui, hein? Nem para mim. Mas eu creio que vai ser o nosso parceiro também, então já vou pedir patrocínio lá, ó, tá? Tem Instagram também, tá? Tem Instagram, tá? VT Multimarcas, e tá ali na Rasa, tá? Para quem quiser conhecer depois, né? Ali, a gente tá, eu e meu filho também é muito simpático, né? Menino que eu também, assim, né? Ensinei, né? Nosso filho a gente ensina, né? Mas, assim, ele também é um amorzinho de pessoa, como eu também, né? Obrigado, beijo. Então, eu que agradeço por estar aqui junto com vocês, tá? Muito feliz mesmo. Meninas, Mulheres em Pauta nasceu para dar vozes femininas, para curar, para transformar histórias interessantes. Assim como a nossa história foi transformada, esse espaço nasceu para isso. Cada voz, aquela mãe que vive cansada e não consegue se expressar, aquela esposa que muitas das vezes precisa falar e não tem como se expressar. Eu entendi isso porque além de ser terapeuta, não é só isso, gente. Não é você ter uma profissão. Vai além de ser de uma escuta ativa. Vai além daquilo que o mundo te oferece. Eu entendo que quando é algo derramado para a sua vida, não é só para você. Você adquiriu aquilo para que você possa transbordar para outras vidas. Eu acho que cada uma que está aqui presente tem esse chamado, tem esse posicionamento. E que a partir de hoje, se existe alguma área da sua vida que você ainda não se posicionou, não perca a oportunidade. Se posiciona, né, Iris? Se posiciona, porque tem alguém esperando só o seu posicionamento para poder avançar. Eu estou grata pela vida de cada uma de vocês que estão aqui conosco nesta noite. Como eu falei essa manhã na live, esse projeto não é meu, é nosso. É nosso. E tem mais episódios vindo por aí. Como a gente falou, é sem filtro mesmo, gente. Sem filtro. É sem ter vergonha e sem ter medo de falar. Porque às vezes nós deixamos de falar algo porque nós acabamos pensando e se importando com aquele que vai pensar o que vão dizer. Ah, é a pastora. Ah, é a Érica. Ah, é a pastora Jane. Mas olha só, além do cargo, nós somos mulheres. Não é o seu cargo eclesiástico. Aqui quem está falando é a Carla. A Carla Nicanor, que é uma mulher. E que se posicionou, que entendeu que precisava se posicionar para chegar aonde estou hoje. Muito obrigada, meninas. Simone, quer falar alguma coisa? Sim, estamos aqui. Então, passa para ela, por favor. Simone, Iris, que não falou nada. Eu quero dizer que o que a gente faz hoje, né, esse podcast aqui, vai impactar pessoas lá na frente, até gerações futuras, né? Fomos chamados para marcar essa geração. E, de alguma forma, Deus está levantando mulheres com coragem, né? Que a senhora falou, coragem, determinação e ação. Isso aí. As três coisas. Isso é muito bom, porque a gente vive uma época em que pessoas já não têm mais alegria de viver, principalmente no meio das mulheres, né? E isso vai impactar muito essa geração e a futura também. Amém. Iris, como você? Vanessa quer falar, Carla? Abordagem? Um poema para enaltecer as mulheres, inclusive você. Sim. Palestrante. Ela vai falar e depois que ela falar, A gente encerra com o poema da Bela. vai falar o seu poema. Vou falar, né? Sim, A gente finaliza com... Eu não tenho nome. Fala.
Bem, falar rapidinho, né? Porque a gente já está estourando o nosso tempo. Eu sei que está sendo um prazer estar aqui com vocês, com todas, né? Acho que cada experiência, tudo que foi dito, tudo que foi falado, é isso mesmo. Deus está levantando mulheres improváveis. Eu sou uma improvável, acho que no outro episódio a gente possa falar um pouquinho mais, né? E hoje eu quero só agradecer, acho que é isso mesmo. Pensando que quando a gente se levanta, não é só a gente, né? São outras pessoas que vêm com a gente, outras mulheres, são nossos filhos, são a nossa casa, é uma sociedade. Então, acho que é isso. Parar de se compararmos, que a gente vê muito isso, né, nas redes sociais e fica se comparando. Mas se Deus te chamou, se Ele te capacitou, vai, sem medo mesmo, tá? E eu quero falar rapidinho para vocês que no dia 11 de abril vamos ter uma imersão, uma experiência do lar. Queria convidar todas, é um momento maravilhoso, onde mulheres vão estar reunidas, falando, mostrando, falando sobre o Senhor, falando sobre casas, sobre coisas de mulher. Então, se vocês puderem participar, vai ser um prazer. A gente tem o Instagram lá, Experiência do Lar. Entrem lá, o link da inscrição já está aberto, tá? E vai ser um prazer ter vocês com a gente. É isso, meninas, foi um prazer estar aqui com vocês. Tá bom, dia? Queremos também agradecer, né, as mulheres, o pessoal que está aqui ao vivo com a gente. Muitas pessoas aqui falaram, respondendo, minha mãe é uma mulher incrível, seja ainda melhor do que eu. Elas não se posicionavam. Tudo que eu hoje sou é graças a ela. Eu espero que minhas filhas também seja impulsionada. Que lindo! Aí alguém falou aqui, ó, como eu queria estar aí. Outra mulher diz assim, mulheres inspiradoras. Eu mesma, às vezes, reflito nas minhas filhas. Deixa eu ver aqui. Gente, eu tô sem óculos. Meu sonho de princesa é ir no salão da... Meu sonho de princesa é ir no salão da Thay, acompanho o trabalho dela e realmente é incrível. É Kathleen. É filha da Márcia! Olha só, Kathleen. Ela tá te ouvindo. Já dei o seu recado para ela. Ela vai entrar em contato com você, porque é um sonho, você pode realizar, claro. Ela vai realizar o seu sonho. Aí uma amiga disse aqui também, a amiga Eliana. Elane, gente, eu tô sem óculos. Amiga Elane, arrasou. Tem uma que diz aqui, Deus tem levantado mulheres nesse tempo para ser uma voz que ecoa. Vou repetir isso aqui, gente. Deus tem levantado mulheres nesse tempo para ser uma voz que ecoa. Essa mulher é você. Essa mulher somos nós, que estamos aqui sendo levantada por Deus para ecoar. Como disse a nossa amiga Simone, para impactar gerações que estão por vir. Nós agradecemos. Vivi, quer falar alguma coisa? Eu só quero finalizar algo aqui, depois do poema da Beth. E deu. Eu perguntei para Carla, qual é o intuito do podcast? Agora eu quero que vocês respondam, tá? Se era o quê? Nós agradar vocês ou nós despertar vocês? Porque, assim, tem uma diferença muito grande, né? A gente pode estar aqui conversando, falando e agradando. Mas a gente não quer agradar. Eu, pelo menos, não quero agradar. Eu quero despertar, eu quero que Deus nos use para nós despertarmos outras mulheres. Então, o que vocês querem? Serem agradadas? Não. Ótimo. E agora a gente finaliza, então, com o poema da Beth. Eu vou falar para vocês que nós podemos tudo. Basta a gente querer. Entendeu? Então, eu vou falar o meu poema para vocês, mulheres, enaltecer cada vez mais vocês, e a mim também, né? Eu gosto também. Então, não é exagero dizer, a história foi criada pelas mulheres. Mulher, teu nome é coragem, grandes os sonhos, mas igualmente grandes os obstáculos. Se não fosse a perseverança sua aliada imbatível, não teria a mulher alcançado os voos
que lhe permitiram desbravar novas terras e desvendar antigos mistérios. Fruto de uma criação paternalista, enfrenta hoje atitudes discriminatórias, descasos e autoritarismo. Em nome da moral e dos bons costumes, barram-lhe o acesso. Proíbe-lhe, não a deixam prosseguir. Mas, no entanto, com doçura e firmeza, característica contrária na teoria, mais decisiva na prática. Vem conquistando e cativando o povo na transformação que o novo tempo lhe exigiu, viu-se obrigada a fazer escolhas. Liberdade ou libertinagem, profissão ou casamento, filhos ou anticoncepcionais. Ansiosa em querer acertar, errou muitas vezes. Tropeçou, caiu, levantou e tornou a cair. Entre um tombo e outro, participou de mudanças políticas e sociais, liderou o movimento no campo e na cidade, inventou modas e tendências. Mãe, esposa, companheira e profissionais. Estes papéis devem ser por ela desempenhados com extrema eficácia. Vez por outra, pensa em abandonar a cena. Não consegue entender, nem tampouco decorar todos os textos daquele enredo tão complicado e tão cobrado. Mas, como que a desafiar seus próprios limites, a coragem a lubrificar o corpo e o espírito, retorna a seu rumo e prepara-se para este também, parto, que a vida lhe impôs e que tão dignamente esforça-se para realizar. Para falar esse poema. Ah, que coisa linda! Vamos aplaudir mais um. Olha, tudo que eu fiz na minha vida, a gente tem que sonhar. Sonhar alto. Nunca sonhar pequenininho. Tudo que eu quis na minha vida, eu conquistei. Por quê? Com a coragem. Coragem. Coragem nos define. Gente, vamos chegar mais um pouquinho. Nós vamos encerrar com aplausos e gritar: mulheres em pauta. Eu não me Sim. Vem pra frente. Vai pra frente. Isso. Eu tô com saltão, vai. Eu também. Vamos encerrar nós dizendo mulheres em pauta. Olha só. Como foi para vocês estarem aqui hoje? Como foi, meninas? Maravilhoso! Então, o que você diz para as mulheres que estão nos vendo hoje? Mulheres em pauta! Nossa voz não se cala! Sem filtro, sem máscara, sem filtro total! Antes de ir, sim, a gente tem mais uns minutinhos aqui para interagir, aí a gente Parabéns. Letícia, guarda esse livro aí. Obrigada.
que bateu. Aí, ouve todo mundo. Ai, vamos lá. Ah, já foi, gente. Vamos tirar um monte. Uma tira da outra e Olha isso. Olhar pra lá. Pra onde a gente Márcia. Ô, João, vem tirar de nós todas. Vem, Thay. Vem, Thay. Lore, vem, Lore. Depois se eu não te ver na foto, eu vou brigar contigo. Peraí. Gente, como é que a gente fica? Aí foi. Vamos fazer um vídeo. Isso. 1, 2, 3. A gente não tirou foto, mas duas. Ah, depois a gente marca lá e. Eu não tirei nenhuma. Por quê? Meu Deus do céu. Tem que ter coragem pra usar a boneca. Isso, vamos postar lá várias. Vai ser muito simpático. Vocês são lindas. Eu troco o coração do lado, mas você me